sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Hoje vamos bater um papo super tranquilo, bacana, informal, como sempre, né? O nosso amigo Mimi Rocha, um grande músico, um grande guitarrista, arranjador, produtor cultural e uma grande figura. Mimi, tudo bom, Mimi? Como é que você está? Tudo bem, Wagner. Prazer estar aqui no seu programa. Como eu disse, eu fiquei muito feliz, né? Em ler as suas colunas e agora está transformando em imagem, né? Ou seja, difundindo a nossa cultura. É muito bom. Parabéns. Que bom, que bom, que bom. Ademir Rocha, né? Aldemir Rocha. É isso mesmo. Aldemir Rocha. Na verdade, nós nos conhecemos como você como Aldemir Rocha. Depois você começou a utilizar o nome de Mimi, né? Ficou melhor, eu acho. Ficou bacana. Esse apelido foi a minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha que na época... Melhor no sentido artístico, né? Exatamente. Eu estudava no Colégio São João, ali, segundo ano, científico, naquela época a gente chamava. E ela me deu uma camisa, tinha a moda de colocar o nome, que hoje os jogadores têm, né? O nome atrás. Era um decalque. E ela me chamava Tio Mimi. Aí botou Mimi. Aí eu fui para teve uma aula lá que não precisava ir de fada, eu fui com essa camisa. Pronto, aí, ei, Mimi, Mimi, miau e tal. Pronto, pegou. Colocou seu nome artístico, né? Criou meu nome artístico, a minha sobrinha. Mimi, a gente se conhece nos anos 80 ali, né? Na UES. E você... Na verdade, eu sempre gostei de música, né? Fazer história na universidade, né? Na estadual ali. Você é de humanidades. Aquele centro ele é muito ativo, né? Ele é muito envolvente, né? Ele é muito cultural, politizado, o exército em frente, aquele negócio todo, regime militar. Mas tem muita cultura, né? Muito show, muita calorada, né? Uma efervescência cultural enorme. Aquele corredor ali que pega para a Universidade Federal, aquele negócio todo. E teve um grupo que tocava lá, que eu ficava muito impactado quando eu vi o grupo a primeira vez, que parava as aulas, né? Vocês tocavam lá e parava tudo. O grupo Latim em Pó, assim. Como é que esse grupo surgiu? Quem participava? Era uma proposta bem, assim, bem transgressora, excêntrica, né? Excêntrica, transgressora, exatamente. O Latim em Pó é interessante. Eu toquei num festival, eu estava no Colégio Cearense, depois fui para São João. Nessa época, eu vi aquela turma mexendo com música ali, mas eu só tinha um violãozinho e eu não pensava, né? Gostava muito de música e tal, mas não tocava assim a ponto de entrar num grupinho e tal. Quando foi ali, eu fui para o Colégio São João, tinha uma turmazinha que tocava, aí eu já comecei a fazer uns solozinhos ali no violão. E aí eu conheci um rapaz, o Demetrios, percussionista, Demetrios Câmara, e ele me chamou para fazer um ensaio para um festival do Cearense, Colégio Cearense, eu acho que em 83, se eu não me engano. Mais ou menos isso, 83. E a gente foi ensaiar. Eu fui ensaiar na casa do Ney Vasconcelos, baixista hoje da Osesp, meu grande amigo, parceiro, que o Rui Vasconcelos, que é irmão dele, que é um grande poeta, né? Sim. Então fui ensaiar com o Domingos também, o Domingos Fázio, que era o autor da música. E aí eu levei minha guitarra lá, já estava com a guitarra, ensaiamos e concorremos no festival do Colégio Cearense. A música não ficou entre as 3 primeiras, mas a gente curtiu aquela interação de tocar, né? Então a gente disse, ei, cara, a gente podia marcar um show, o cara disse, não, tem um barzinho que a gente vai tocar e tal. Já começa a pensar em outros lugares. E aí a gente começou a querer montar esse grupo. E aí foi surgindo outras pessoas. A gente foi, como você disse, aquela cena na época, Fortaleza era uma cidade muito pequena. Assim, para quem morava ali no Benfica, né, ali no Montésio, aqui na Aldeota. É muito ativa culturalmente. Então tinha aqueles nichos, o pessoal da Aldeota, o pessoal não sei de onde, o pessoal da Piedade, né? E a gente foi conhecendo essa turma e aí resolvemos montar esse show. Paralelo a isso, para tu ver como era excêntrico o mesmo grupo, eu tinha um amigo que infelizmente nos deixou, o Márcio Figueiredo, que foi um grande cineasta aqui no começo, ainda ali com o Jói, comecinho ali com o Tiago, né? E o Márcio queria fazer um filme, tinha a ideia da gente fazer esse filme, então a gente meio que ficou conhecendo a gente cineasta e poeta e não sei o quê, então era uma movimentação bem, né, digamos, intensa de pintores, cineastas, a gente foi criando aquele núcleo ao mesmo tempo que a banda também a gente estava ensaiando. Foi se consolidando a banda, né? Então a gente fez uns ensaios, você inclusive apareceu num desses ensaios que a gente fez aberto, lá na casa do Carlos, né, que foi o primeiro baixista, Carlos Chagas.
E aí começou aquela coisa, um conhecia outro, chama, o cara quer tocar flauta. Então, Era bem livre, né? Era bem livre, né? Era bem livre. Então, a gente montou um repertório com músicas autorais. Eu, na época, tinha umas músicas instrumentais, eu não sabia tocar praticamente nada. Só ficava vendo o Cristiano Pinho, o Patriolino, o pessoal tocando. Nós temos até aqui uma foto, né, Levi? Né, Isso, Levi? pronto. A foto aqui do Latim Isso aí Pó, né? é a foto do último show do Latim Pó, já em 86, se eu não me engano. Tem o Marcos Maia ali, a Tina, o Ney, o Ricardo Pontes, o Domingos Fázio, aqui o Rui, a Maria Helena Lage, que hoje é casada com o Ronaldo, né? Tem um estúdio lá. Ali o Moacir Chaves, que era o cantor da banda, deixa eu ver quem tá mais. E a Maria, que era a namorada do Márcio. E o Márcio tá sentado por aqui também. E o nome é muito interessante. O amor de agora é o mesmo amor de outrora, né? Exato, 10 anos depois. Essa né? foto, quando eu vi, ela lembra muito um pouco daquela ideia do tropicalismo, né? Essa foto a gente bateu meio na doida, assim. A gente estava na casa do Márcio, que era na Santos Dumont ali, onde hoje tem um cartório. E era aquela casa, ele tinha muita coisa na casa, muito quadro e tal. E a gente teve essa ideia. E aí a gente foi pegando os paletó do pai dele. Eu tô com um paletó vermelho aí. Aí pegando as roupas da mãe dele. Então o Marcos Maia tá aqui com um negócio meio árabe aqui, tá vendo? Sentado com turbante, né? Era essa irreverência. A gente naquela época, pra você ter uma ideia, vai, não era legal? Quando a gente ia fazer o show, a gente ia no jornal, naquela época, o jornal Povo, a Tribuna e o Diário, né? Sim, Então a gente ia nos 3 jornais, juntava a turma para ir lá divulgar o show. Quando a gente chegava lá, a gente contava umas loucuras. O Rui era muito criativo e criava como se fosse uma narrativa, né? Essa palavra hoje é horrível, mas criava uma narrativa que o show vai ter isso, vai ter aquilo. E a gente fazia uma irreverência no jornal, né? Então tem uma foto nossa no Jornal Povo, que a gente está na cadeira do presidente e o rapaz que estava, o Gari, que estava cuidando da limpeza, estava assim, a gente, aí, bota essa foto aqui com a gente. Então a gente está sentado na cadeira do presidente. Tá? Então tinha Havia esse lado. tanta né? irreverência do grupo, né? Mas também havia, também, que é legal dizer isso, os jornais eram muito receptivos, né? Muito. A gente tinha uma mídia muito receptiva. Chegava, não se conhecia, e quem são vocês? Como é que é? Qual a ideia? Onde é o show e tal? E pronto, a matéria fluía, né? Além era disso, muito bacana, né? naquela época, aberto, né? Naquela época tinha uma coisa que eu sinto muito falta hoje, inclusive como produtor de festival de jovens, festival da juventude, é que a cena da gente, que era uma cena autoral, claro que a gente tocava uma música ali do Caetano, tocava uma coisa dos Mutantes, tocava um Low Boy, a gente gostava dos mineiros, né? Tocava um Toninho Horta e tal. Mas a cena era muito... O público era muito receptivo à cena autoral. Então, assim, o cara ia ver um show dessa banda, Latim Pó, a gente fez o primeiro show. Eu acho que você estava presente no Cio da Terra, que era um bar ali na Tiburcio Cavalcante, uma casinha naquelas vilas. Então eu lembro que quando eu cheguei lá, eu vi logo assim músicos famosos na época, o Luiz Miguel, o Patriolino, o Luizinho Duarte, os caras lá de fora para assistir o show. Eu já fiquei com medo, vixe, para me ganhar de tocar agora, né? Interessante. Então assim, o Latim Pó na duração dele foi pequena, foi mais ou menos 2 anos. A gente fez assim muito intenso. Foi né? muito intenso. A gente fez assim uns 15 shows, talvez até mais, em locais que a gente chegava, tem um barzinho legal ali, vamos lá. Será que o cara topa a gente fazer o show? A gente, a bilheteria nossa tal, a gente levava as namoradas, fazia bilheteria, aquela comédia, né? Tudo dava certo, né? E teve show que a gente fez num lugar que cabia ali na beira-mar, ali onde hoje é o começo ali do aterro, depois que seria a Praia do Ideal, né? Tinha um barzinho bem pequenininho que era uma boate, era chamado Salsoteca. E a gente fez um show lá e o cara disse, cara, mas aqui é muito pequeno, só cabe 50 pessoas, né? Aí a gente, na nossa reverência, o que a gente fez? A gente pegou uma balança daquela de farmácia, né? Colocou na entrada e aquele negócio de medir, né? Que é aquela balança que tinha o negócio de medir a altura. Ia passando um senhor com um jegue, assim, pegando alguma coisa lá. A gente, senhor, dá para o senhor ficar aqui parado, a gente lhe dá aí R$50, sei lá. A gente lhe dá um dia para o senhor ficar até o pessoal entrar no show aqui do lado com o jegue parado. Se o cara quiser bater uma foto, né? O selfie da época. Uma referência. Então né? tinha essa coisa, né? Além do lado musical também da gente. Sim. A gente ia também, desde a música instrumental, na época eu compunha alguns temas instrumentais, o Domingos também, né? Também. E o Ney, o Rui e o
E o Moacir fazia mais as músicas com letra, né? Então, tinha e temas o Moacir assim, fazia aquela coisa meio performática ali, né? o Moacir fazia aquela dançava, performance. Cada show tinha uma performance, né? Mimi, Foi uma época muito legal. E esse amor pela música, pela guitarra? Como é que surgiu essa história de... foi um tio, um primo, um irmão? Como é que foi essa história? Pronto, vamos Sempre lá. tem uma boa história para... Sempre tem uma boa história. A minha mãe, como eu estava falando com ela agora, que está com 97 anos, lúcida total, e domingo agora, sábado agora, estava falando com ela. Mãe, ainda bem que a senhora me mostrou o Frank Sinatra, o Dick Farney, né? E o Early Grant, né? E o Tom Jobim, que ela ouvia isso. Papai não era muito de música. Então eu já ouvi isso lá em casa, os vinil, disco, né? Na vitrola e tal. E a mamãe tinha um acordeon. Que apresentação, né? Ela tinha um acordeon lá, que ela tinha parado de tocar, mas ela, na época era moda, né? As mulheres ganhavam acordeon. Um piano, um acordeon. Então eu era pequeno ali, o acordeon era muito pesado para mim. Minha avó e meu tio tocavam violão. Minha avó tocava muito bem vários instrumentos, tocava na igreja. E ela tocava o violão, aquela marcha do marinheiro. A mãe da minha sua avó paterna. E aí ela deu um violão de presente. E com esse violão foi que eu comecei a tocar, não sabia afinar nem nada. E aí já estava na época do rock ali, com 12 anos, eu ouvindo Black Sabbath, Led Zeppelin, o Satisfaction, Rolling Stones. Eu comecei só nas duas cordas aqui, no bordão, né, que a gente chama. As outras foram quebrando. E eu fiquei só com duas cordas fazendo aqui. Ainda lembra do Satisfaction? Fazia só o Satisfaction, né? Fazia como se fosse só com duas cordas eu fazia. Fazer aquela... Não sabia nem se o tom era esse, né? Mas basicamente... Mas já estava no som, né? Então já tinha um som. Aí depois o meu cunhado, seu amigo Aldemaia... Mas o violão tinha todas as cordas? Tinha, a gente foi quebrando. O violão todo mundo chegava em casa e ficava brincando, né? Tava fazendo campeonato de música, né? Violão coletiva. Sem saber nem tocar ainda. Com os primos e tal. Aí o meu cunhado, o Helder, que você conhece... Sim. Helder Maia, um dia disse, rapaz, tu tem que, esse violão que tu tá tocando aí, tu tem que aprender a afinar. Eu vou te dar umas cordas, vou botar e vou te ensinar a afinar. Aí ele me ensinou o negócio, né? Sim, o tradicional, né? Afinar o tradicional. E me ensinou aquela. Como é que é? Eram os novos baianos, né? Que tinha, ensinou esse trechinho aí, e ele tinha aquelas revistinhas, que a gente chamava de vigu, né? Ajudava, guitarra, né? Que tinha a cifrazinha, né? Aí eu aprendi Ovelha Negra, né? Ovelha Negra e tal. E aí fui pegando. Aí eu gostava muito de negócio de ouvir os solos, né? E aí eu ia aprendendo, tava o solo de uma música, tipo Ovelha Negra, né? Ovelha Negra. Então eu ia aprendendo, pô, legal isso aqui, aí... Você tinha interesse de pegar um solo, né? E aí de ouvido eu ia aprendendo umas escalas, sabia que se eu fizesse... Dava pra fazer um solo, eu nem sabia que isso era uma escala para os músicos pentatônica, né? E aí foi. E depois, a gente tocava muito naquela... Deve ter acontecido com você também, a gente juntava os amigos, levava os violões, ia para aquelas fogueiras em praia, no Pecém, né? Sei lá, até em Jericoacoara. Mimi, tá voltando isso, sabe? Só um parênteses. A Covid, isso. Os rapazes, né, a juventude passou a fazer uns piqueniques, né? Frequentar a beira-mar, né? Isso. A areia ali, com os violões, e parece que estão mantendo, né? Outro dia eu estava passando lá, o que é uma coisa os rapazes legal, tocando, as moças lá, bebendo vinho e tal. É uma coisa legal. Se apropriando do espaço, se apropriando da areia, se apropriando da cidade, da lua, daquele bem-estar, né? Eu acho legal. Levando um violão, né? Você vê, naquela época, por exemplo, a gente estava no ensaio, por exemplo, os nossos ensaios, a gente tinha na época do Quantos violões na ponte, né? O pôr do sol na ponte, como todo mundo tinha um violão, né? Eu lembro daquele grande violonista, o Paulo... Cara, agora não vou lembrar, ele tinha um bigodinho, uma barbichinha, violonista clássico, ele chegava lá, ficava tocando no bar, né? Clássico. Aquelas coisas, o Vivaldi no violão na ponte, metal. Magrinho, né? Era. Paulo Góes, eu acho. Paulo Góes. Mas essa coisa que você falou é interessante, porque hoje em dia tem um trend, né, que essas tendências aí, que a maioria, né, é furada, né, que, por exemplo,
hoje em dia, aqueles guitarristas, músico de quarto, né? O cara tá no quarto com a câmera, monta um tremendo estúdio, bota uma luz bonita, aí ele fica tocando ali e editando, né? Porque você acha que ele tá tocando tudo certo, mas ele editou tudo, é tudo editadinho. E aí o cara toca pra caramba, né? Mas assim, não tem interação nenhuma com ninguém, ele bota um playback ali tocando. Hoje também, você vê que na noite tem isso também. Sim, sim. Alguns bares assim mais... Mas ele fica estranhos. fechado. Ao vivo é outra história, né? O cara leva um celular com playback da música, lá, um forró, sei lá o quê, um sertanejo desse, fica cantando, lendo a letra no celular. Você não tem aquela interação que a gente tinha quando a gente fazia uma música, você fazia uma música, você chegava no ensaio de outra banda, ó, pessoal, tem essa Mostrava música, a música ali, aquela coisa tinha toda. aquela, a gente aprendia as músicas no ensaio, tocando, não tinha negócio de levar a partitura, né? Que bacana e tal. E outra coisa, quando o cara aprendia uma coisa, né? Eu lembro que um pouquinho mais pra frente, quando eu conheci o Davi Duarte, que teve aqui no seu programa, grande amigo, grande compositor, Sim, gênio. grande. E o Davi gostava muito do Vila Lobos e eu também. Então a gente estava estudando algumas coisinhas do Vila Lobos, a gente ficava tocando junto, um estudo do Vila Lobos, né? É uma coisa E aí, Mimi, então foi a partir desses shows que você fez no Latim Pó Sim. e que você teve teve a vontade de melhorar a técnica da guitarra, a musicalidade, aprender a escrever partitura e tal. Você acabou de dizer que era mais de ouvido. Isso, e no começo a gente foi aí, intuitivo, né? no final dos anos 80, que você resolveu ir a Tatuí, São Paulo? Foi aí nesse momento? Exatamente. Foi por causa desse processo, né? Que estava acontecendo, né? Exatamente, Wagner. O que aconteceu foi o seguinte, como o Latim Pó fez muitos amigos já estavam... Muitos grupos aqui, a gente tinha um grupo Bodega na época, era um pouco antes da gente. Inclusive a galera já fazia faculdade de música, Cristiano, esse grande Cristiano, Edmundo, o Alcé, aquela turma, o Valdo, né? Então eles já tinham um nível mais alto. Tipo assim, sempre tinha aquela comparação entre positiva de uma certa forma, a gente tipo assim, o Bodega, maduro, os caras são já profícios, o Latim Pó, a galera é da comédia amadora e tal. E o que era muito legal pra gente. Então a gente foi aqui, é o primeiro ponto, quando a gente viu que a gente tinha que... A gente não conseguia passar daquilo ali, certo? Sim. Eu lembro que a gente... Só tem as limitações, né? A gente chegou... Como a gente ficou muito no jornal e na mídia, inclusive aquelas pichações que a gente fazia dos shows, tinha uns haikais que o Rui fazia, aquilo ali botou muito na mídia a gente, né? Naquela mídia de o processo de divulgação era muito intenso, né? Todos os barzinhos tinham cartaz do Latim Pó e tal. Então, assim, você vê, por exemplo, tinha gente de outras gerações que procurava a gente. A gente teve um encontro com Carlos Emílio Correia Lima, saudoso. Ele nos chamou na casa dele para a gente ouvir música clássica, aquelas Stockhausen, aquelas coisas já bem troncha, né? O Stravinsky e tal. A primeira vez que eu ouvi Stravinsky foi na casa dele. Então, alguns artistas plásticos se aproximaram da gente. Então, a gente estava num nível que a gente tem que chegar no nível desses caras. Então, a gente pegou a aula com o que hoje é juiz, mas é um grande músico, o Aloysio Gugel, né? Ele nos ensinou negócio de leitura de partitura, né? Aquele solfejo, né? E os primeiros estudos ali de violão de corda solta. Ele deu uma aula com a gente, um coralzinho. E ele pedia, disse, vocês têm que tocar uma música do Egberto Gismonti, que saiu agora, chamada Louro. Né? Que é um baião rápido pra caramba. Até hoje não é qualquer um que toca, não. E aí a gente, mas como é que a gente tocar essa música? Aí começa ele passou a música todinha pra gente, e a gente ensaiou e tocou num show, né? E a partir dali a gente viu que, se a gente ler partitura, a gente vai ser capaz de tocar qualquer música. Claro. E aí eu estava naquela confusão aqui entre fazer a faculdade de Geologia e Computação, que eu fazia, e eu tentei um voo. Eu vou para São Paulo. Só que eu fui num meio assim, entre um semestre e outro. Estava meio injuriado aqui e tal, fui bater lá. E aí cheguei lá, sondei umas coisas, vi que não dava para eu ficar, porque o semestre só começava em fevereiro, né? Então voltei, conheci a escola em Tatuí, fui para Tatuí, no outro ano já. E aí... Você chegou lá de cearense, que a gente estava lá, moço? Lembra? Parece que o Renato Campos foi lá. Não, foram todos eu que levei. Aí você levou os outros? Na verdade, eu conheci Tatuí através de um músico cearense, o Tarcísio, do sax. Sabe quem é o Tarcísio? Sim. Pronto. O Tarcísio, uma vez eu estava indo para São Paulo, ele falou, ei, cara, tem uma escola legal, eu estou estudando numa escola lá em Tatuí e tal. Aí eu fiz uma visita ao Tarcísio lá, cheguei lá, aí ele disse, tem que ficar aqui. Mas ele já estava saindo, sabe? Ele já estava indo embora.
E aí ele disse, ó, eu tô morando num lugar aqui, ela me levou até num lugar que era tipo aquelas repúblicas, né? A senhora lá, eu já reservei o quarto pro outro ano, era a Dona Tereza. Dona Tereza, reserva o quarto e tal. Quer que eu pague alguma coisa? Não, não, você diz o dia e tal. Então, assim, já foi uma ponte. Aí, através dele, eu conheci algumas pessoas ali. Você sabe que quando a gente bota a cabeça para fazer uma coisa, tudo favorece, né? Todas as forças, né? Eu conheci aqui uma moça, na época, estava de férias aqui, através do Demetrios também, uma paulista, professora, e ela disse, ó, se você for para São Paulo, você pode ficar um tempo lá em casa, enquanto você se organiza lá, eu moro só, tal. Morava bem pra caramba ali em Moema, né? Perto do Ibirapuera. Então, eu fui para lá, passei uma temporada. E quando eu disse para ela que eu ia para Tatuí, ela disse: o meu pai e minha mãe moram em Tatuí. Olha aí. Então, você vai fazer o teste lá, tal dia? Eu disse: é. Ela disse: então pronto, você vai. Eu vou ligar aqui para o meu pai e para minha mãe. Eu acho que fez até uma viagemzinha antes, eu conheci o pai e a mãe. Então, eu já cheguei lá com a base, né? Assim. Aí fiz a prova, fiquei uns 3 dias lá na cidade. A estrutura já estava mais ou menos montada, né? Aí fui na Dona Tereza, vou ficar aqui, mas eu só volto tal dia, ainda estou aqui na casa. Então foi essa coisa. Primeiro, você comentando fazendo essa narrativa, eu estava aqui pensando, parece uma coisa que do outro mundo, né? Porque você imaginar hoje um jovem sair daqui para estar em São Paulo, para estudar música sem conhecer ninguém, né? Não, sem conhecer ninguém, estudar música. Estudar se for para estudar medicina, se for para estudar direito, mas a música parece estar fora de moda, essa história de se deslocar para estudar música em outro lugar, né? Ou nos Estados Unidos. É o negócio da internet, né? Em Berkeley, sei lá onde for, né? Assim. Parece que a internet ela mudou muito desse comportamento, esse trânsito entre os músicos, viajando, vocês vinham vindo, você chegando, né? E aí conhece uma professora. Então, desde a geração anterior, dos anos 60, né? De Nardo, Belchior, Fagner, Roger, Ted, essa coisa, esse trânsito, um ia para Brasília, recebia outro em São Paulo, né? Isso, circulava mais, né? Esse circular era muito interessante. Favorecia a música, favorecia a arte. Abria janelas, né? Agora ficou, como você falou, ficou no quarto, o cara fica enclausurado, tocando a guitarra. O cara tem 10 milhões de seguidores. Talvez ele não vai nem num show, né? Não, nem conhece não. o Mimi, nem conhece nem outro cantor. Né? Isso restringe, né? E acaba também, Wagner, que quem consome esse tipo de coisa são pessoas iguais. Isso. Então, aquele cara que tem 10 mil seguidores, eu vejo muito isso. Às vezes eu sigo um ou outro, aqueles mais técnicos, mais profissionais. E aí, quando eu vejo ele está seguindo aquele outro cara também, que está seguindo outro, então cria tipo uma teia, né? Eles ficam se retroalimentando ali, né? Com os milhares de seguidores e tal. Eu acho que é outro momento, uma opção, um outro momento. Mas voltando lá para essa época, é interessante, tipo assim, você... Por exemplo, hoje, eu dou aula, dei aula inclusive para o seu filho, né? João Paulo, grande figura, e músico também. Então, assim, a minha experiência dando aula, desde essa época que eu voltei para cá, nos anos 90, é muito interessante eu ver como é que nas gerações, a cada 10 anos, vai mudando o conceito, hoje, de tipo assim, meu filho quer tocar guitarra, quer estudar guitarra, né? Como se eu tivesse dito isso para o meu pai em 82, sei lá, né? Meu pai, eu lembro que o pai, eu estou precisando de um dinheiro para comprar uma guitarra, e ele me deu o dinheiro e tal, tudo bem. Mas, assim, era diferente, sabe? Tipo assim, hoje eu noto que alguns pais, eu já dei aula para uns meninos também, que foram estudar nos Estados Unidos e estão morando por lá, naquela GIT, né? Na MIT. E aí eu noto que é um tabu menor hoje dizer, eu vou ser músico, né? Hoje eu vou ser músico, vou ser cantor, vou fazer isso. Porque hoje em dia também com esse negócio do self-made, né? A pessoa ir fazer, eu não depender mais de gravadora. Por exemplo, a maioria desses cantores de forró e sertanejo que está rolando hoje, eles não têm gravadora. Eles começaram se juntando entre eles e com empresas, porque aí também existe o mercado do agro, sim. Que é muito forte para eles, né? Tem interesse, tudo, investimento. Então, tipo assim... É um investimento rápido, né? Toma lá daqui. Então tem esses festivais que eles fazem, né? Você vê que cada cantor desse tem o seu próprio dia, seu festival ou no Castelão, ou não sei aonde, né? Eles fazem, chamam os outros. Então isso cria um negócio que eu acho muito legal, que é uma coisa que boa parte da nossa geração não conseguiu capitular nisso, né? E captar também nisso. É uma coisa interessante. Mas, assim, o preconceito hoje em relação a dizer, eu vou ser músico, eu vou tocar, eu vou cantar, é muito menor, né? Menor. Todas as famílias hoje querem que o filho vá para o
o The Voice, até pro tal do Big Brother aí da vida, né? Já não é um tabu, né? Ah, que massa, meu filho tá no Big Brother. Quero que ele apareça, né? É verdade. Mimi, e aí você também, você começou, foi a São Paulo, voltou, né? Sim. E você começou a gravar com artistas, começou a ser um destaque, né? Fazer gravações com vários artistas e tal, né? Sim. E dirigir festivais, produzir, dirigir e tal. Você produziu o Festival da Meruoca, né? E você Festival da produz, Meruoca, né? Você isso, faz também. isso. E o Festival da Juventude de Fortaleza, né? Tal, Que já é um outro modelo, né? um outro modelo, né? Aí a pergunta é essa, com essa experiência de festivais, porque os festivais, quando um músico é para o festival, um artista, compositor, ele ia para se apresentar, os festivais competitivos, por exemplo, ele ia para competir e para ganhar dinheiro, né? Tá. Mas não se resumia a isso, né? O ato de você ir para o festival, você encontra um outro artista, você faz parcerias, troca experiências e tal. Muitas parcerias apareceram a partir daí. Muito legal, então o mundo isso. da música se enriquecia, né? Assim, e você, com esses 3 festivais e outros festivais que você faz, ainda existe isso ou não? Tem. Tem assim, percebido isso? Tem, é o seguinte, como eu digo lá no Festival da Juventude, que é um modelo de festival, mas eu quero falar outra coisa, né? Antes de falar especificamente desse festival. Nós começamos em festival. Sim. Você, com certeza, vamos no colégio, não sei. A primeira vez que eu toquei com o público foi nesse festival que eu falei aqui. É verdade. Se você pegar a Os colégios têm grande participação, se você pegar a né? Monagadeira, foi festival, se pegar o Ednado, o Fagner, o Belchior, que foi o primeiro a tirar primeiro lugar, vieram de festival. Era escola festival, né? Elis Regina, Caetano, Milton Nascimento. Então, assim, boa parte do que a gente considera que é a música que a gente respeita e gosta, né? E que ela vai ter uma longevidade, ela veio oriunda de artistas que surgiram nos festivais, né? Então, por quê? Porque aquilo ali dava aquela visibilidade. Naquela época eles não tinham antes, porque os programas eram muito restritos. Programa de Bossa Nova, é só Bossa Nova. Fino da Bossa. Programa do Tarde Jovens, era só Iê, do Roberto Carlos. Aí tinha o programa mais, aqueles de entrevista, né? Ou seja, aí tinha os programas de auditório, chacrinha, não sei o quê, bolinha, caramba. Mas assim, o festival, ele dava um respaldo e criava isso que você falou, esses encontros. A própria mídia também percebeu isso, né? A TV Excelsior, TV Record, né? A Record que foi incrível, era né? interessante fazer os festivais. Havia um mercado, havia uma audição, né? Havia uma plateia, havia ouvintes, né? Exatamente. E do festival era contratado fazer discos, artistas, né? O festival, ele cria o que eu digo que é uma coisa que hoje está se perdendo e que é muito importante quando eu dou algumas palestras para jovens sobre carreira musical, gestão de carreira musical, que é uma coisa que também quase não tem conteúdo sobre isso. Cada um faz de um jeito, né? Não tem uma... Eu montei mais ou menos um cursinho sobre isso, né? Já apresentei em alguns lugares. E eu digo o seguinte, é muito importante que a gente mantenha a cadeia produtiva viva. Sim. Por exemplo, num festival, vamos dizer o que é que acontece no festival. Vamos citar o caso da Meruoca. Foi um festival que eu comecei em 2002. Você participou e ganhou várias vezes lá, algumas vezes pelo menos. E em 2002 a gente tocou praticamente em cima de uma coisa de um caminhão, certo? Um palco bem improvisado. A cidade da Meruoca era 3, 4 ruazinhas, sem muita estrutura de restaurante, de hotel não tinha, só tinha aquele Itacaranha, né? Eu acho que tinha na época. E tal. Então era uma coisa muito restrita. E aí a gente fez o primeiro ano, o segundo, né? No terceiro ano, eles criaram uma praça lá em frente à igreja, que tem até hoje, melhoraram o campo. Então o festival foi crescendo. Coberto, né? Outro caso, Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, que já é também um festival, não é competitivo, é uma amostra. Festival de Jazz e Blues a gente começou a tocar ali por volta de 2000, 2001. Também era um negócio... Hoje é um festival, os artistas internacionais querem vir, né? E é na época do carnaval, né? Isso. Então, assim, imagina a cadeia produtiva. Move a cidade. Cadeia produtiva, a cidade, a prefeitura, os restaurantes, hotéis, os ambulantes, pousadas, a equipe técnica que monta palco, a empresa de palco, som, luz, divulgação, movimenta o município, porque todo mundo dá... Você vê, a Meruoca, agora eu fiz em setembro, teve a Ana Carolina, e um ano atrás teve o Roupa Nova não conseguia chegar, porque a cidade estava tão lotada
e a estrada muito estreitinha. Uhum. E aí o atraso de quase 1 hora, porque não conseguia, né? Chegar, os caras chegaram 40, 50 mil pessoas numa cidade que deve ter uma população, nem sei, de 10 mil, 7 mil, 10 mil habitantes, não sei, mas você vê a importância, né? Importância. Então, em Guaramiranga, todos aqueles músicos de lá de Guaramiranga, tu vai num barzinho, tá o cara tocando jazz, outro chorinho, outro bossa nova. Lá em Jeri, que tem um festival de choro e jazz também, do Capucho, muito Sim, legal sim. também. Tem a parte formativa. Pô, em Jeri, onde você vai, tem música boa. Né? Porque tem a formação, tem músicos bons, os filhos dos músicos. O menino que ganhou o The Voice, o Ariston, né? Eu conheci o Ariston com 12 anos lá, brincando de carta, ali tocando bandolim. O cara ganhou o The Voice, né? Então, assim, chegando no Festival da Juventude. O Festival da Juventude, a gente imaginou, eu fui um dos criadores, junto com meu amigo Alberto Viana, que foi secretário de Cultura recente, né? Do município. A gente pensou num festival diferente. Ao invés de ser uma música, você teria 30 minutos para você, ou uma banda, ou um coral, ou uma orquestrinha, uma banda instrumental. Não tinha regras de estilo, podia ser qualquer estilo. Uhum. Geralmente autoral, mas também a gente não restringiu se fosse um cover, mas quase não teve. Então lá o que a gente ofereceu? É bem aberto, né? Então é bem aberto. A gente ofereceu vai ter aulas. restrições, né? Isso. A gente ofereceu aula de canto, de harmonia, prática de conjunto, composição. Então o pessoal ficava numa imersão 1 mês, os participantes, inclusive com pontuação. E depois a gente deu uma tutoria para os 3 finalistas, ou seja, eu botava um produtor musical com a banda finalista. Ó, essa música aqui será que não é melhor em ré? Talvez o tom, 2 vezes o refrão. Dentro de um estúdio ali dos Cucas, né, que é um equipamento maravilhoso. Quem vem de fora nem acredita que tem aqui, e às vezes o pessoal daqui não valoriza, né? Eu vejo muita crítica aos Cucas, mas enfim, esse festival é outro tipo de festival, né? Ele é um festival formativo. Certo. E aí a gente, na terceira fase dele, Wagner, a gente conseguiu levar o pessoal, que é o mais difícil. É você levar o pessoal para sair daqui, se apresentar no Rio, em São Paulo. A gente levou para o Circo Voador, fizemos uma parceria com o Circo Voador, com os Sescs de São Paulo. Então a gente levou os 3 finalistas em 2021, 2022. Em 2024 agora a gente levou o finalista Além disso, para o Circo Voador, entendeu? e não somos divulgados, né? As televisões deviam mostrar isso. Pois é. As televisões locais, né? Pois é. No primeiro ano a gente teve um apoio muito grande da mídia. Em 2016, no lançamento, a gente fez uma parceria com a TV daqui, com um grupo de comunicação. E eles apoiaram muito e apareceu muito. Então saía os encartes no jornal. Legal. Mas a partir do segundo ano já não teve isso, né? Essas coisas, você sabe que a gente às vezes tem que trabalhar com o poder público e entrar nas gestões, que é uma coisa complexa, né? A gente quando está fora, a gente acha que tudo é maravilhoso, mas está dentro da máquina, a coisa, então, a engrenagem assim, é outra, né? Então, para resumir, festival eu acho de extrema importância. Inclusive, hoje eu saí de uma reunião há pouco tempo sobre um novo festival que a gente vai já estar desenhando para lançar, vai ser um outro modelo. Os políticos gestores devem estar bem antenados disso, porque porque é necessário, né? Você vê que você deu exemplos aí, né, da sede do Guaramiranga, da Meruoca e tal, mas também tem Minas Gerais, grandes festivais, né? Isso, Fortaleza é uma cidade enorme, tem vários espaços. Aqui tinha um festival de Fortaleza que não teve em 2024. É uma coisa que começa, não tem mais. Coisa. Eu espero que volte, o público, né? assistir um canto mais aberto, mais livre, não no teatro mesmo, sei lá. Isso. Aonde o povo está, né? Exatamente, exatamente. O artista um canto tem que mais isolados, né? Exatamente. Outra coisa que também agora eu lembrei, eu estava vendo a entrevista do Wagner Tiz, que é bom falar um pouco aqui, também que é um pouco da minha formação. Quando eu fui para São Paulo, eu cheguei para estudar numa escola que, entre aspas, uma escola de música erudita, mas que tinha alguma tendência de jazz ali, de MPB e jazz, que foi onde eu me enquadrei mais, né? Mas aí, imediatamente ali, eu já ganhei uma bolsa de estudo, porque eu entrei no coral, eu fiz uma monitoria de uma coisa, para uns meninos mais jovens, já ficando dando aula de violão e tal, de guitarra. E pouco tempo depois, eu tentei montar uma banda lá, que eu só montei no segundo ano, quando eu levei a turma do Cearense todinho, o Ricardo Pons, o Abreu, o Renatinho, foi uma grande turma, o Ney,
que hoje está na Osésio, né? Baixista da Osésio. Eu que convenci essa turma a ir para lá, mas durante esse tempo eu fiquei tocando em baile lá. Então o baile era uma escola incrível, que hoje os músicos nem dizem, o cara tem que fazer baile. Wagner Tiso veio de baile, né? Ele Pois veio do Nascimento, né? Exatamente, os bailes da vida, né? Então eu toquei o baile lá, para ter uma ideia, a gente começava tocando Ray Conniff, aqueles Bessamemus, aqueles bolero. Aí depois ia para Elis Regina, Caetano, aí Alcione, um samba, não sei o quê. Aí daqui a pouco parava e voltava com rock nacional. Uma diversidade, uma formação. É, aí voltava rock nacional, depois estava começando o axé ali, né? Aquela época do axé, a gente tocava uns axézinhos. Aí depois caía nos rock internacional, as baladas, Elton John, Pink Floyd e tal. Era muito rico, então você tinha que aprender aquelas músicas. Então, assim, Mimi, e você aprendeu tanto que você fez... Você foi homenageado várias vezes, né? sim, Foi algumas homenagens, graças a Deus. homenageado bacana, merece, né? Em Todo vida merece. é melhor ainda, né? Melhor ainda. Em vida é melhor ainda. Merecimento aí da TV Diário, uma coisa, foi homenageado Foi, Melhores do foi. Ano, foi também, Isso. né? Pelo seu trabalho e tudo, né? Que bacana. Exatamente. Mas esse estudo todo que você teve, né, Mi? Você acabou fazendo uma coisa autoral, Sim, não é sim. isso? Tudo Que bem, eu já fazia, né? o músico não É. necessariamente tem que ser um compositor, né? Porque algumas pessoas pensam que o músico ele tem que ser um compositor. Isso. Não necessariamente, né? Mas quando ele é músico, é um grande compositor, aí é uma coisa diferenciada, né? E você fez um trabalho musical. Você gravou em 2013, não foi? Isso. Esse disco aqui, não foi, Mi? Bom de Foi ouvir. Bom de ouvir. Olha aqui, isso aí. Levi, ó. Raridade Olha hoje. aqui, Levi, dá um close aqui, né? Bom de ouvir. Tô Mimi querendo Rocha. fazer uma versão em vinil, porque essa capa E é aí? do Juca. É? A do Juca Santa Baia, do né? Juca Santa Baia. Muito bom. Gênio, rapaz, essa capa é muito bonita. Aí você, a primeira canção, Bom de Ouvir, a segunda, Baião, pra Lili, Pet, né? O Fenômeno das Crianças, Lambada Complicada, pô, Alegria Final. Que legal, são 8 canções, né? São 8, Aí eu fiz um... São Depois, 7, depois, Mimi, você pegou fez o DVD. o DVD, não foi? Foi legal, eu aproveitei, foi uma jogada de mestre, como eu digo. Eu aproveitei o seguinte, A close aqui. no dia do lançamento do disco, a gente fez no Dragão do Mar, aí estava tudo ensaiado. Inclusive, eu fiz o show com a banda inteira. Eu gravei com a banda 2 teclados, percussão, bateria, o Otto, Ricardo Pontes, Grandes músicos, né? Marcos Vini, Nélio. E eu tinha os convidados, né? O Ferrino Sax, Cristiano Pinho, quem mais? O Adelson Viana tá aí, foi meu convidado. Denilson Lopes foi meu convidado, Robertinho Massal. Coisa boa. Foi uma turma boa. Então foi uma celebração tão grande e estava todo mundo tão ensaiado, porque tinha gravado disso, que eu disse, cara, eu tenho que gravar esse show. Então eu Por que contratei não, né? uma empresa, aí já virou o DVD que eu lancei um ano depois. Virou o DVD, né? Então as mesmas músicas ao vivo e mais 2 músicas. Eu acho que eu incluí 2 músicas novas, né? Música nova, né? É. Mimi, quer fazer uma pra gente? Bora fazer um trechinho aqui. Fazer a Bom de Ouvir. Essas músicas elas dependem muito da banda, né? Pra tocar. Vamos ver se eu improviso alguma coisa aqui. Vamos lá. Um trechinho aqui de 2 músicas. Que a faixa título é engraçada, as referências. Eu lembro que você, quando a gente tinha aqueles encontros lá no estúdio, você me mostrava, Mimi, eu fiz um teminha aqui. Você fazia um negocinho. E depois estou desenvolvendo uma coisa instrumental. E é mais ou menos isso. Eu gravei um documentário chamado... A trilha de um documentário chamado Subversivos. Subversivos, né? E aí tinha um negócio que eu tinha feito. Um negócio bem triste, só um teminha, né? Aí depois eu desenvolvi e virou... Dá uma boa trilha, né? Depois aí virou uma música bom de ouvir, né, cara? Tipo um pop jazz. Aí já incrementei com os acordes.
eu contei com o vocal do Nando Lauria, que é um cara que fez parte da banda do Pat Metheny, nos Estados Unidos. Nando Lauria. Eu gravei lá em Recife uma parte. Esse disco tem a participação também do Adelso Viana, tem um baiãozinho para Laile Pet, que é aquele... Como é? Não é o tema de... Essa é... Essa é o Baião para Laile Pet. Tem a participação do Adelso Viana e do Spock Frevo. Eu gravei em Recife também uma parte lá. Muito bom, né? Spock que banda, né? Que maestro, né? E nesse disco aí, eu faço uma loucura aqui, que no final não é uma música minha. Eu toco uma lambada complicada do Aldo Senna misturada com o Jimi Hendrix, né? E isso aí é legal de contar rapidinho como é que surgiu essa loucura. Como é que surgiu essa lambada complicada com o Purple Race? E aí fui tocar um show instrumental, com esse projeto da Secult. Aí eles botavam, não, você vai tocar no Estoril, não sei aonde e tal. E aí me colocaram numa praça, não me lembro se era no Conjunto Polar, algum local assim, mais afastado, e num domingo, assim, domingo à tarde, meio 6 horas, 5h30. Eu cheguei lá, aquelas barracas de caipirinha, né? O cara fazendo churrasquinho, a galera ouvindo aquelas caixas. Na época não tinha muito aquelas caixas de som, mas tinha um paredãozinho afastado ali. Quando eu cheguei lá para tocar minhas músicas, instrumental, né? Era eu, Nélio e Ricardo Pontes. Que é que nós estamos Aí eu cheguei, aqui, rapaz, a gente tem que tocar alguma coisa bem conhecida, assim. Mais pop, coisa né? mais popular e tal. Pô, tocar um Asa Branca, meio rock and roll, alguma coisa. Não, ficou ali, aí eu, rapaz, vamos tocar aquele carimbó do Aldo Senna, sabe, Nélio? Qual é aquele? Né? Aí ele disse, legal, isso só a segunda parte, né? Aí vai, né? Aí eu disse, cara, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pegada meio rock and roll, assim, né? Aí na hora, assim, eu fiquei lá, botei um acorde meio Jimi Hendrix, aquele acorde, né? Do Jimi Hendrix, né? O Purple Haze, eu botei lá. Aí na hora surgiu um negócio, tipo... nessa onda, sabe? E aí a galera gostou. E aí quando eu fui, aí o que é que aconteceu? A turma reagiu, né? A pessoa achou legal. Aí eu fui tocar num festival da Lagosta, ali em Capuí. E aí no final, aí nesse dia eu levei um cantor, levei o Ricardinho para cantar umas músicas. A gente tocou os Pink Floyd, tocou tudo, umas músicas do Ceará e tal. Aí no final eu disse, galera, tô vendo muito pescador aqui, a turma boa aí da Lagosta. Vou dedicar uma música para vocês aqui, um carimbó. Quem é que gosta? Então, Aí veio aquela muvuga ali. Aí eu toquei essa música, né? Aí, pô, como eu vi que teve um apelo, eu disse, cara, eu vou desenvolver. Aí na segunda parte dela, quando eu toco o carimbó, né, cara? Aquela parte. Né? Aí eu caio no Jimi Hendrix. De novo, né? Aí eu faço aquele. Faz tempo que eu não toco. Aí eu entro no Purple Haze. Quase inimaginável, né? Aí foi legal que quando eu fui fazer o disco, projeto do disco, que aí eu cheguei lá com o meu produtor, né? E aí para conseguir a liberação da música. Aí o do Jimi Hendrix falou lá, era aquele Sérgio de Carvalho, né? Que é da família do Mu Carvalho, daquela da gravadora ainda. Eu mandei o pupurri, o cara, muito legal. Mas você tá usando aí, não tá bem pupurri, não. Tá a música toda e não sei o que. Não, amigo, ó.
Aí eu ficava dizendo, ó, do minuto tal, a composição é minha, que era esse riff, né? Aí do minuto tal, é a música do Aldo Sena, aí o solo e a parte do meio é minha, e essa outra parte também, né? Então sai minutando, ó, um minuto e pouco aqui, uns 50 segundos e tal. Aí o cara, não, beleza, eu gostei muito e tal. Aí liberou do Jimi Hendrix, né? Eu paguei lá, não me lembro quanto. Rapaz, o do Aldo Sena foi uma maior complicação. Depois eu ia perguntar exatamente isso. Era a pergunta que eu ia fazer. Como é que você liberou uma canção dessa? Pois é, não, a gente foi pelas editoras. Pelas editoras. Né? A mais complicada foi a do Sena. Aí eu até depois, anos depois, eu tive o prazer de tocar com o grande mestre Aldo Sena, que já manda um abraço para ele, a figuraça. E aí eu falei, Aldo, pô, eu gravei tua música junto com o do Jimi Hendrix. E aí, rapaz, quase que não libera a tua. Ele, ixi, que a culpa não é nem dele, a editora, né? As editoras. E aí fiz isso. Mimi, você depois fez uma série de shows, inclusive temos até que homenagear aqui o Centro Cultural Banco do Nordeste, né? Sim. Pelos shows, pela incentivo à cultura, pelos artistas cearenses e do Brasil e do mundo, né? O BNB tem um trabalho maravilhoso, né? Assim, e uma pena, assim, como é que eu vou dizer isso? Que num espaço mais no centro, né? Às vezes sexta-feira, quinta-feira à noite, o local parece que a vida se resume basicamente depois da sexta-feira à tarde. Enfim, as pessoas voltam para suas casas, né? Ele fica muito no centro, você tem que se deslocar. Tá muito perigoso hoje. Até comentei ali, né? há pouco, né? Têm medo, se deslocar para outros lugares, né? Mais popular, mais aberto. Não sei se o banco podia fazer isso, né? Mas homenagear, porque o banco tem um trabalho maravilhoso, né? Com certeza. E os artistas agradecem, a arte agradece. Isso, com certeza. Mimi, mas você também fez uma série de shows tocando o grande guitarrista Santana, fiz vários. Ele é mexicano, né? Santana, ele é mexicano. Né? Eu fiz... eu sempre fui trabalho maravilhoso. Sempre fui muito fã de Santana. Então eu fiz Centro Cultural, acho que eu fiz 2 vezes. Eu fiz no BNB Clube mesmo, que do seu lado, seu vizinho, né? Aqui. Fiz no Amices várias vezes, fiz num festival lá de capoeira, aquele festival latino-americano. Era uma super banda aí tocando aquela... Como é que é? Pra ti, né? Tu lembra que tinha um programa na FM Verdes Mares, foi a primeira FM daqui, que tinha esse negócio. Tinha a guitarra bem distorcida. Memory FM, né? Acho que era o Bidu Cavazar que falava aquela voz dele. Lembra disso? Era eu. Pô, essa música é do cara. E qual é um outro que a galera gosta muito do Santana, assim? Quando você Santana tocava no show, galera. Nós temos muitas músicas legais. Né? Muitas, sucesso. Né? E nós temos também outras fotos super legais aqui. Sim. Tem uma também que era quando você era uma beira banda, né? Ana Branca, né? Como é essa? Essa é a banda Ana Branca. No tempo que a gente morava em Tatuí. Ali o finado, nosso saudoso Abreu Marinho. Aqui o Celso Viagnoli, grande saxofonista, hoje é um dos mestres da escola de Tatuí. Toca todos os sax, é professor lá. O Renatinho Campos, que mora aqui no baixo. Eu tô ali de azul, bigodinho ali, meio Santana, né? Com a minha primeira guitarra boa, Ibanez, aquela Ibanezzinha preta.
E o Ricardo Pontes aqui na bateria, que Essa é um guitarra, grande ainda batera. cheguei a conhecer essa guitarra, se eu não me engano. Essa guitarra eu ganhei muito dinheiro, tem- criei tem meu uma- filho com ela. E tem a apresentação também, tem um cartaz, não é, Vemir? Tem um Tem, o cartaz. cartaz. Vai Isso ser aí o primeiro. isso é do DVD, né? É, É lá no DVD. DVD. Ó, isso aí foi um show do Ednardo de 40 anos que eu fiz a direção musical com o Márcio Certo. Rezende e o Miguel. Uhum. Isso aí é também do DVD, CD. Essa daí, Vemir, Isso aí que foi você um show do DVD, a foto do show do DVD, tá vendo? Marcos Vini, fez. Certo. Ferreirinha no piano, né? sax, Teclado, né? Otto Júnior de percussão. Ali na bateria estava o Denilson, ele Denilson. estava de participação especial nessa música. Mas o batera mesmo do show foi o Ricardo Pontes. Uhum. O Nélio de baixo é que o Erlon Robson. O Erlon Legal. tocando, aí, inclusive violão também, ó. Tocando Foi tudo. uma loucura O aí. Edson resolvendo tudo. Teve a Teclado, participação violão. do Cristiano Pinho aí. Grande crise, né? Foi muito legal, do grande crise. Grande crise. Aí o Festival de Guaramiranga em 2004 ou 2003, se eu não me engano. O eu fiz Ricardo na meu bateria, o show só. Ricardo Pontes, né? Ricardo Pontes, Marcos Vini e o Renato O Renatinho Campos. Campos. Eu fiz o meu show e depois desse show, eu só fiz trocar a blusa e foi o show da Lili Alcalay Foi. com a Mara Jazz, no mesmo dia. Mas a Mara Jazz, que banda, né, rapaz? É, que cara. cantora, a Lili Alcalay, né? Demais, a Mara Grande cantora, né? Mara Jazz Aqueles é shows que vocês faziam ali na a Opção Futuro, Opção né? Futuro, Sábado à Tarde, É. aquele cair da tarde, aquele sol, maravilha. Demais. Aquilo, né? Quero mandar Emi, até um abraço aqui rapidinho aqui pro nosso querido Nelson Augusto, Nelson essa Augusto. enciclopédia, porque ele me mandou uns áudios agora de um show que a gente fez, inclusive no Centro Cultural BNB, Foi? lançando o disco da Lili Alcalay, né? Maravilha. No Summertime, eu fiz a produção. Foi Cantava o primeiro muito. disco gravado no meu estúdio ali, que você gravou O seu antigo MR, estúdio. né? MR, ali Seu na MR. Joaquim Nabuco. Mimi tem um estúdio. Saudoso. O MR. Agora mudou, tá menorzinho, eu não saí dali, tô no outro. E a Mara Mas- Jazz também teve uma felicidade de só cantoras Só bacanas, cantoras. né? A gente teve três A Lili Alcalay, É. a Naira Costa. Naira Costa, Júlia Dantas, a Débora Sidraque, todas três foram Inclusive, pro The essas Voice. três últimas cantaram no The Foram Voice, no The são Voice. destaques. A no gente The teve Voice. uma cantora muito legal também, que foi a Luciana Araújo, hoje mora em Portugal. A gente tem um cantor, teve vários cantores também, o Paulinho e o Felipe Dourado, o Pipo. Que bacana. Hoje a gente tem uma cantora, a Vanessa, mandar um abraço pro meu amigão Miguelzão, Luiz Miguel, Luiz baixou na Miguel, cabeça. Outra imagem nós temos aqui Sim. também, Mia, um trabalho que você faz muito bacana. Esse é incrível. o nosso sim. grande amigo Caio, né, lá do Cantinho do Frango, Caio é demais, né? que é um cara que adora, que curte arte, um envolvido com a arte, um um apaixonado. benfeitor da arte, né? Um apaixonado pela arte. E esse encontro que você faz, né? Cantinho do Frango, encontros, você convida um artista, né? Isso. E apresenta no Cantinho do Frango. Às sextas, né, Vimir? Sexta-feira à tarde, né? Ou é sábado? É o Ou não tem um seguinte, dia. É o mais- seguinte, esse projeto a gente começou em 2011 para 2012. Vamos botar que seja 2012, né? A ideia era o seguinte, o Caio, a gente tava, eu, o Caio, Napoleão, o Henrique Baima, que é um designer gráfico, Uhum. e o nosso querido Valdo Siqueira, Uhum. cineasta. Uhum. A gente tava ouvindo aquele de Chão Sagrado do Roger Rogério. Certo. O Caio botou 10 vezes. O Caio, quando ele gosta de uma música, ele bota 10 vezes. Fica Aí, tocando. botou de novo e a gente gostando. Eu falei, Que cara, espaço para curtir eu música. que sou músico e conheço a música do Ceará profundamente, eu não conhecia esse disco. Olha, eu conhecia algumas músicas do disco, mas não conhecia o disco inteiro. Cara, a gente tem que fazer as pessoas conhecerem esse disco. Uhum. E aí a gente montou o projeto. E ele gosta muito do Roger, né? Aí ele, vamos ver se o Roger topa. Aí o Valdo, se eu filmo, aí o menino, se eu faço cartaz, aí depois eu topo. Ó, Aí convidei o Roger e de lá para cá a gente já passou de 300 shows, 400. Pois é, né, menino? Você pode fazer essa integração, né? Essa interação, É. né? Você tem um restaurante, o Caio tem vários Isso. espaços lá, né? Tem um Que espaço as pessoas ar-condicionado, né? sigam essa ideia, né? E ele faz uma coisa legal, né? Na primeira quinta-feira do mês tem o Clube dos Clube Gatos, dos né? Gatos, Flavinho Torres que comanda lá, a galera lá. Tem Aí um agora também sarau tem das as mulheres meninas, também, agora tem as mulheres na musas, Clube quinta-feira das também, musas. né? Não, ali é muito legal. Então né? você pode conciliar comida, divertimento, musicalidade de boa qualidade, e Um emprego local- para os artistas. É um local icônico, né? É quando a gente está viajando para tocar em algum canto, São Calma, Paulo, no merece Rio, todo aplauso, né? o cara, por quando, isso. quando a gente encontra com alguém lá, algum artista, ele diz, não, eu sou lá de Fortaleza, ia para o Cantinho do Frango lá, é do Caio, aí Caio faz um vídeo aqui e tal. Então assim, quem vem para cá, o Nando Reis, o pessoal do Os artistas Ação sempre estão lá. Zumbi, né? quando vem aqui o Titãs, todos vão para lá, né? Então Vai lá. Caio, tá Receptividade. de parabéns, minha joia, um abraço, minha joia. Caio. Pois é, Caio. Esse Continue projeto, sempre. Né? inclusive, Wagner, a gente recebeu uma menção honrosa da Câmara
municipal, quando fez 2 anos de projeto, então a gente já tinha feito ali uns quase 30 shows, e no primeiro ano ele foi mais específico, que eu queria resgatar. Então teve show do Lúcio Ricardo, do Chico Pio, Eu lembro. inclusive a foto dele ali, ó, Tazo Costa fez uma Tazo participação. Costa também tem aqui, né? A gente teve Vicente Lopes, que eu estou inclusive produzindo um novo disco. Manassés. Teve Manassés, teve Mona Gadelha, cara, o Jabuti, o Peninha, Beto Pinho, né? Beto Pinho, aí teve Legal. muita gente, sabe? Bacana. Muita gente. E assim, aí agora hoje o projeto, como lá realmente virou o lugar de todo mundo, né? Teve uma época que eu estava mais meio comandando a programação, mas depois acaba que não dá tempo a gente fazer tudo. Claro. Hoje eu estou fazendo um projeto mais esporádico, né? A gente fazia no domingo, eu estou querendo conversar com o Caio para a gente voltar esse projeto ao domingo, mas ele ser com esse foco do início, mais autoral. Hoje em dia, por exemplo, eu fiz agora, sexta passada, um show com a Claudine Albuquerque, que é uma grande cantora da novíssima geração do Festival da Juventude, ou seja, já está no mercado. Já está no mercado, né? Mas é importante, né? E fizemos um show também legal no sábado, foi o Pão de Queijo com Rapadura, que foi o clube mistura do Clube da Esquina com o pessoal do Ceará, com o Roberto Viana e uma banda. Legal. A gente fez sábado agora. Então esses shows temáticos eu gosto, né? Lá a gente já fez homenagem ao Brandão, aí ao Roger todo ano a gente faz, né? O Roger merece todas as homenagens. Já fizemos ao Fausto. Teve aquele festival Cocoricó também, que eu participei da produção. A gente trouxe o Toninho Horta, trouxe o Jorge Helder. Então é um lugar que merece ser imitado. Vamos lá, pessoal. Os bares e restaurantes, vamos imitar aí, que quem imita coisa boa, fica bom. Deixa eu ver se tem mais outra imagem aqui, né, Levi? Sim. Aqui pra gente ver. Ah, e você também, Mimi, essa eu queria chegar. Você fez a gravação do único DVD, né, do nosso grande Belchior. Você fez a participação. Como é que foi esse show? Onde foi? Como é que foi isso? O Belchior, eu tive 2 fases tocando com o Belchior. Isso aí em 2007, no Centro Cultural BNB. Era um projeto que eles faziam tipo um documento. Era uma entrevista, se eu não me engano, foi o Moacir Maia que fez a entrevista. Entrevistava com plateia e a gente tocava ali umas 8 músicas, né? A mãe tocava música integral. Aí entrevistava e tocava 2 músicas. Aí entrevistava e tocava. Tinha 3 ou 4 blocos. Está no YouTube, você pode procurar. É Nomes do Nordeste. Pode procurar no YouTube. Tem lá. Tem um do Ednardo também. Eu participei também. Da Melinha. Legal. Participei. Então é um projeto maravilhoso. O BNB sempre está à frente desse projeto também. Esse projeto é maravilhoso. O Belchior, cara, era um cara gênio. Muito legal de você trabalhar com ele, porque ele era muito tranquilo. Um cara muito receptivo, né? Eu peguei uma fase dele muito desorganizada, tanto de produção quanto musicalmente, porque ele estava fazendo show sem ensaio. Ele trazia um baterista, um piano, ele puxava de violão, era aquela coisa meio baldeada. Como você me conhece, sabe que eu sou muito organizadinho, gosto das coisinhas tudo certinho ali no lugar e tal, todo mundo tocando certo e tal. E aí ele viu isso, e Dom Mimi e tal, dá uma organizada aqui, então eu cheguei a produzir os 2 ou 3 shows dele. Massa. Onde eu organizei as partituras, todo mundo tocou certinho, a gente fez uma organizada banda. No meio de campo, né? A gente fez uma banda com o Adriano Azevedo, batera, Tito Freitas, o Luiz Miguel de baixo e o Márcio Rezende de sax. A gente fez aquele festival da Escargot, né? Fizemos o aniversário de Fortaleza. Na Taíba ali, teve né? Uma homenagem, teve uma homenagem a ele ali, que ele ganhou o título de cidadão fortalezense, foi na Concha, com participação do Sardinha. Aí, cara... É muita história para contar, Só uma pena, viu? Que é uma pena que hoje a gente tem a Vanique, né? Que está levando a obra dele à frente. E é isso. Belchior é gênio, uma perda grande. Mimi, e você acabou tendo contato com a gestão agora, de 2021 a 2022, se eu não me engano? Foi, em 2021 a 2022. Como é que foi essa história de você sair do palco com os músicos e para o palco do poder, do dinheiro, da gestão? Rapaz, coisa de doido, né? Esses desafios que a gente enfrenta. Como eu digo para todo mundo, eu fiz um MBA em plena pandemia, em gestão, gratuito, sem gastar nada, ainda recebendo salário com carteira assinada. Então foi uma experiência maravilhosa, eu tenho uma gratidão aí. Não deve ser fácil, claro. Não, mas eu tive uma gratidão ao Dr. Eupídio pelo convite, né? Eu participei da gestão do Sarto. Então foi uma experiência, agradecer também a Paola Braga, que era minha parceira ali no Instituto Iracema, aprendi muito com ela também. A gente, quando está do lado de fora, a gente vê a coisa diferente. Quando você está lá dentro, você trabalha num sistema... Como eu estava dentro, eu era pago por um OS, era um sistema mais fechado, o que, de uma certa forma, dava mais tranquilidade,
né? De fiscalização, TCU e tal. Mas, assim, era mais amarrado de fazer as coisas. Como eu estava em plena pandemia, o centro estava fechado em reforma, e a minha missão lá maior era terminar de construir o estúdio que já tinha sido começado. Estúdio de música público de Fortaleza, né? Infelizmente, eu não consegui terminar minha gestão entregando o estúdio por conta de problemas lá no burocracia, prédio. Né? Não na burocracia. O prédio teve muito problema estrutural e a gente teve que meio que desmontar o estúdio para ser montado depois. Então, para o equipamento, material. Mas foi um período muito legal. Eu conheci muita gente bacana e outra coisa, a gente ofereceu muita oportunidade, porque tudo que estava no contrato eu tive que fazer e era pandemia. Então, todo mundo deu workshop, aula, fez show online. Tudo aconteceu. Tudo aconteceu online, né? E o estúdio a gente entregou praticamente 95% do estúdio. Mas é aquela coisa, não dá para conciliar as duas coisas, né? Você ser músico. É que como o doutor Eupídio depois chegou para mim e disse, quando eu fui entregar lá a gestão, né? Levei o só organizado, levei um cadernão assim com tudo que eu tinha feito, que eu não tinha feito. Levou todas as partes. Que eu pensei, eu vi as partituras para ele. Levou as partes. Aí ele disse, quer dizer que agora eu posso lhe contratar, né? Eu disse, claro, me contrata. Agora está valendo. Então, eu faço muita direção musical de show, né? Fiz vários aniversários de Fortaleza. Sim, com certeza. Com vários artistas, né? Você é uma referência. E aí, muito obrigado, amigo. É uma referência. Trabalhou duro para isso. Uma pessoa, né? Muito ética, muito boa, muito amigo de todos. Você é um cara uma referência. Querido. Todos gostam de Mimi. Você é um espaço aberto. Você chega para os artistas, pode chegar você, pode conversar, marcar show. Isso é muito bacana. Legal, obrigado. Mimi, e uma canção que você gosta, assim, que você queria tocar, você gosta de tocar, que você gosta de pegar a guitarra? Ou sua, ou do Santana. Vou tocar um Beatles aqui, que é Beatles. Here, There and Everywhere. Maravilha, Mimi. Maravilha. Mimi, obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Mesmo. Bom, chegamos ao fim do nosso Entre Nós, o programa de cultura Jornal Opinião, hoje com o nosso querido guitarrista, arranjador, produtor cultural e grande figura, amigo Mimi Rocha. Obrigado, meu querido. Irmão. Obrigado pelo convite.